Se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você falará para este monte, passa-te daqui para ali, e ele simplesmente passará. Ou aquele momento em que o pregador tá ali fervoroso, está ali mesmo na graça, de repente ele solta um, né? Não te preocupe, meu irmão, porque a Bíblia diz que se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você vai conseguir passar por essa prova, por mais este deserto. E se eu te falar que a Bíblia não diz isso, e aí? Tá curioso? Então fica comigo até o final do vídeo e vamos juntos descobrir mais esse tema e mais essa pergunta, porque GL2 está no ar. Bom, pessoal, o assunto de hoje que nós vamos tratar é exatamente o que está ali no livro de Mateus, capítulo 17 e versículo de número 20, onde é muito comum nós vermos muitas pessoas falarem exatamente o seguinte, que a Bíblia diz que se a tua fé, a nossa fé, for de um tamanho de um grão de mostarda, nós poderemos fazer muitas coisas. E em algumas situações, isso não é bem dessa maneira, não é bem dessa forma. Mas, para tirarmos essas dúvidas, vamos juntos ver o que realmente nos diz a palavra do Senhor. Em Mateus 17, versículo de número 20, que é exatamente o tema do vídeo de hoje. Então, sem muita enrolação, bora para os estudos. Bom, nós temos aqui o texto original, escrito no hebraico, e temos também aqui ele em português. E vamos ler em português, sem dúvidas. O texto da Bíblia está claramente nos dizendo o seguinte, e neste momento é muito importante nós nos atentarmos para aquilo que a palavra do Senhor realmente está nos falando, porque nós temos que ter uma interpretação certa para podermos passar também a outras pessoas aquilo que realmente nos diz a palavra do Senhor. E nada como um método de estudo que vai nos ajudar a entender a Bíblia pela própria Bíblia. Tranquilo? Beleza? Então, aí está na tela para vocês o texto original no hebraico e o texto também em português. Embaixo, para quem gosta ou quer aprender, né, tá aí também a transliteração no hebraico. O texto original diz assim: E Jesus lhes disse: por causa da vossa infidelidade, ou seja, incredulidade ou uma pouca fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Bem, preste atenção no versículo, olha lá. E aí está o texto no hebraico. No hebraico, nós não lemos como nós lemos aqui, para nós é nosso tipo de leitura. Porque o hebraico lê-se da direita para a esquerda. E aí tem as primeiras palavrinhas, né? Vayomer Yeshua Aleichem, que é e disse-lhes Jesus. Yeshua é a palavra que é, no Antigo Testamento, atribuída para Jesus, atribuída também para Deus. Vamos aqui a uma simples interpretação do que realmente nos diz Mateus, capítulo 17, e o versículo de número 20. Neste versículo, Jesus ensina aos seus discípulos sobre a importância da fé. Ele explica que, mesmo com fé do tamanho de um grão de mostarda, é possível realizar grandes feitos. E vamos explorar a exegese hebraica deste versículo para comparar aqui as características da mostarda com a força que a fé tem, viu? Então, de início, nós já podemos perceber que, em momento algum, a Bíblia ela nos diz que, se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos fazer grandes coisas. Não é isso
que a Bíblia está nos falando. O que o versículo nos diz? Ele nos diz que se a nossa fé for como um grão de mostarda, aí sim, nós vamos fazer grandes feitos. Ou seja, ainda que ela seja pouquinha, mas que ela seja uma fé genuína, você com certeza vai ter poder suficiente para fazer pequenos ou grandes feitos. E por que não dizer pequenos e grandes feitos? Até feitos também milagrosos. E é exatamente isso que nos diz a palavra de Deus, que nos diz a Bíblia Sagrada. Mateus 17, 20. Vamos aqui para um contexto. O versículo de Mateus 17, 20 faz parte de um episódio em que Jesus cura um menino endemoniado. Nesse contexto, os discípulos tentaram expulsar o demônio, mas falharam. Quando Jesus é questionado sobre isso, ele responde que a falta de fé deles foi a razão pela qual não conseguiram, naquele momento, expulsar aquele demônio. E é exatamente depois que ele entra com o versículo seguinte. Olha, ainda que pouca a fé de vocês, mas se vocês tiverem pelo menos a fé como um pequeno grão de mostarda, vocês não farão apenas estes, mas estes e muitos outros feitos. Então, ela só precisa ser como um grão de mostarda e não do tamanho de um grão de mostarda. Beleza? Exegese em hebraico do versículo. Bom, aqui é apenas algo bem simples, nós não vamos nos aprofundar tanto na questão da gramática, da exegese, direcionada ao hebraico, porque esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo aqui é apenas tirarmos essa dúvida da maneira mais sucinta possível. O texto original, a gente já viu lá no início, né? E dispensa comentários. E agora vamos para uma análise exegética desse versículo um pouquinho detalhada, né? O hebraico revela nuances importantes, porque a palavra-chave pode ser traduzida como fé ou confiança. A comparação com o grão de mostarda enfatiza a ideia de que mesmo uma fé pequena pode ter aí um grande impacto. Então, isso aqui já desmistifica toda aquela coisa que a gente vê. Ah, se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, e olha que o grão de mostarda é desse tamanho, você vai conseguir fazer muitas coisas e tudo. E aí a gente passa esse tipo de interpretação para quem está nos ouvindo, para os nossos liderados, e assim os nossos liderados também passam adiante, né? E sabemos que não é bem desta maneira, porque não é a fé do tamanho de um grão de mostarda, mas a fé como um grão de mostarda. E vale ressaltar aqui que há uma motivação pela qual Jesus utilizou simplesmente o grão de mostarda, porque ele pode ser pequeno, mas o que esse grão de mostarda representa em relação à nossa fé, ainda que pouca, são características que realmente nos ajudam a compreender muito melhor o que Jesus, naquele momento, falou ali para os discípulos, né? E temos aqui alguns insights teológicos, onde ele vai dizer, onde eles, na verdade, vão dizer o seguinte: o versículo destaca o poder transformador da fé, mesmo em pequenas proporções. Lembra lá do grão de mostarda. Ele encoraja os leitores a cultivar uma fé firme e confiante em Deus, pois essa é a chave para realizar milagres e vencer obstáculos aparentemente intransponíveis. Ou seja, tudo isso se tivermos uma fé como um grão de mostarda. Mais à frente, nós vamos entender por que Jesus utiliza a mostarda e não outra fruta, né? Outra coisa, por exemplo. Mas vamos entender o porquê, especialmente foi escolhida aí o grão de mostarda para comparar a nossa fé. Características da semente de mostarda. Tamanho diminuto. Então, a semente de mostarda,
Na verdade, as sementes de mostarda são extremamente pequenas, medindo apenas alguns milímetros de diâmetro. Esse tamanho diminuto destaca a força e o potencial escondido dentro delas. Então, não é porque ela é uma fruta ali quase imperceptível aos olhos, dependendo da distância que você está dela, que quer dizer que ela não possa ter aí esse potencial, essa força por trás de um pequeno grãozinho, né? Que se você pegar um caroço de abacate, uma semente de mostarda, você vai perceber que em proporções de diâmetro são não dá nem para você considerar, né, o tamanho de um para o outro, porque não tem o que comentar. Obviamente, o caroço de abacate é muito maior. Agora, a semente de mostarda ela é muito pequenininha. Aí você pensa, mas por que não comparou então com o caroço de abacate, já que ele é bem maior? Porque, naquele momento, o que Jesus precisava falar e passar para os discípulos, um caroço de abacate, por ser grande, não tinha e nem se enquadrava naquela situação. Mas um pequeno grão de mostarda, que é medido em milímetros em seu diâmetro, foi mais do que suficiente para Jesus passar ali para os discípulos que, ainda que pequena a nossa fé, ela pode nos fazer, ainda que pequena a nossa fé, ela pode nos proporcionar a fazer coisas grandes e que talvez pareçam intransponíveis aos olhos humanos. Crescimento explosivo. Vai vir nas características da mostarda para mais à frente nós compreendermos por que Jesus utilizou a mostarda aí para representar a nossa fé, ainda que pouca. Apesar de seu porte inicial, as sementes de mostarda têm a capacidade de se transformar em plantas enormes, com até 3 metros de altura. Essa rápida expansão é uma característica marcante, ou seja, uma fé, na verdade, uma semente que é medida em milímetros, bem pequenininha, ela pode crescer e virar uma árvore com até 3 metros de altura. Então, de 1 milímetros para metros, e metros bem altos e visíveis aos nossos olhos. Então você percebe que uma coisa pequena pode se transformar em algo grande, ou seja, a nossa fé, mesmo que pequenininha, ela pode nos proporcionar a fazer essas coisas grandiosas que Jesus nos autoriza a fazer em seu próprio nome. Só que para isso acontecer, a gente precisa, claro, ter fé. Eu não vou aqui pegar esse versículo. Mas a Bíblia diz que se a minha fé for do tamanho de um grão for como um grão de mostarda, ou do tamanho. For como um grão de mostarda, eu vou fazer grandes feitos. Aí você vai lá, ora, você profetiza, você lança uma palavra de fé e nada acontece. Ou seja, aqui faltou pelo menos um pouco de fé, né, para você fazer isso. Mas uma fé que é genuína, ainda que pouca, mas algo que garanta ao Espírito Santo que você está ali genuinamente acreditando que aquilo que você está falando vai se cumprir, claro, em nome de Jesus. Então, nós precisamos manter essa fé ativa e intacta em todos os momentos da nossa vida. Claro, tem momentos que a gente vai estar aí animado, tem momentos que a gente vai estar lá pra cima, alto astral, aquela coisa toda, mas tem momentos que a gente vai se encontrar ali muito debilitado. Tem momentos que a gente não vai conseguir falar, tem momentos que nós não vamos conseguir nos expressar. E aí são nessas situações que a gente fica com pouca fé, ou seja, não é desacreditando que Deus ele não tem poder suficiente para fazer algo em nossas vidas, mas sim as nossas limitações em acreditar que Deus pode fazer ou não é que são poucas. Independente daquilo que a gente acredita ou não, independente do tamanho da nossa fé ou não, Deus, ele é Deus por si só para fazer pequenas, grandes ou coisas milagrosas em nossas vidas. Então, Deus ele independe da nossa fé, do nosso tamanho de fé, para realizar as coisas que ele quer. E mesmo se na vida do incrédulo, se ele quiser fazer algo grandioso, milagroso, ele faz. Por quê? Por que Deus faz algo grandioso na vida de um incrédulo? Porque ele é Deus, meu irmão. Porque ele é Deus. Se ele é Deus, ele faz o que ele quiser. Ele é dono das nossas vidas. Ele é dono do universo, de tudo que nele há. Então,
ainda que mereçamos ou não, se ele quiser fazer, acabou, não tem que vai impedir ele de fazer. Só que, no nosso caso, nós precisamos ter essa fé em Deus, nós precisamos ter essa fé. Ainda que pequenininha, mas nós precisamos ter. Se quisermos ver Deus agir milagrosamente nem em nossas vidas, a gente tem que buscar a Ele e acreditar veementemente que Ele é Deus suficiente para fazer coisas grandiosas e milagrosas em nossas vidas. Tem até uma frase que eu acredito que talvez vocês tenham visto que diz o seguinte, eu vi um cantor, na verdade, né, falando isso. Ele fala assim, ó, é hora de tirar o pó da cara para colocar a cara no pó. Para um bom entendedor, né, apenas isso aqui já é suficiente. Resiliência é uma outra característica da mostarda. Então, vai juntando aí. Nós falamos sobre o tamanho diminuto, nós falamos sobre o crescimento explosivo e agora falamos sobre a resiliência. Mas o que é resiliência? Resiliência é um campo da física que ele vai nos dizer exatamente o seguinte: quando é que o objeto ele é resiliente? Imagina que comigo é algo redondo, né? Quadrado, enfim. Só imagina comigo algo que você possa palpar. Aí, de repente, você começa a espremer essa coisa aí até ela ficar pequenininha. Quando você solta as suas mãos, essa coisa que você estava espremendo, esse objeto, ele vai voltando à sua forma original. Ou seja, na física, isso é que é ser resiliente. Então, por isso aqui nós já podemos compreender um pouquinho mais em relação à fé. Ou seja, a minha fé, ela é como um grão de mostarda, né? E aí, a vida ela está vindo tudo na contramão, muitas pessoas estão falando que eu não posso, outros estão falando que, rapaz, se eu fosse tu, eu já tinha desacreditado, tinha desistido, tá todo mundo aqui atacando. E aí você se encolhe, mas a sua fé pode até, entre aspas, diminuir. Mas quando tudo isso passa, você vai voltar ao seu estado inicial, ou seja, de ter fé, ainda que pequena, mas você acredita que Deus pode fazer algo grandioso na sua vida. Então você, nesse caso, é um tipo de pessoa que é resiliente. Beleza? O que é resiliência? Então, as sementes de mostarda são conhecidas por sua capacidade de sobreviver em condições adversas. Vai pegando essas coisas aí. Como solo árido e clima inóspito. Essa resistência as torna uma planta adaptável e de fácil cultivo. Olha que dado interessante nós pegamos aqui. Independente do local que ela está, que ela se encontrar, ela vai se adaptar àquele ambiente e vai ali crescer de uma forma saudável, como se ela estivesse em um local propício para ela crescer bem e rapidamente. Então, ver como essa resiliência da mostarda é importante para a nossa fé. Então, vai anotando aí, rapaz. Vai anotando. Rapaz, depois, rapaz. Ó, versatilidade. Dessa aqui eu gosto, hein? Dessa aqui eu gosto. Além de seu uso culinário, a semente de mostarda tem diversas aplicações. Desde medicinais até industriais. Sua versatilidade demonstra o vasto potencial dessa pequena semente. Então aqui nós temos, das muitas, 4 características. O tamanho diminuto, crescimento explosivo, resiliência e versatilidade. O que era algo versátil? Então, é isso. Vamos lá. Comparação entre a semente de mostarda e a fé. Eu ia falar entre a fé e a semente de mostarda, né? Que daria no mesmo. Vamos lá. A semente de mostarda é notável por seu pequeno tamanho, mas quando plantada, cresce em uma planta robusta e vigorosa. Da mesma forma, a fé, mesmo que pequena no início, pode se desenvolver e se tornar poderosa quando alimentada corretamente. Assim como a semente de mostarda, a fé precisa ser cuidada e cultivada para que possa florescer e produzir frutos abundantes. Como é que nós
cuidamos da nossa fé? Como é que nós cultivamos a nossa fé? Vamos ver nos próximos slides. Mas já adiantamos o óbvio, né? Você ter um bom período de oração, é você ter uma vida constante ali com Deus, é você fazer os seus propósitos, é você orar, é você fazer os seus jejuns, é você fazer tudo aquilo que te aproxima do Senhor. Dessa forma você vai estar cultivando a sua fé e fazendo com que ela gradualmente aumente ao ponto de você fazer coisas grandiosas e intransponíveis, ou que pareciam ser intransponíveis. Tranquilo? Qual a importância da nossa fé? Bom, conexão com Deus. A minha e a tua fé, ela nos possibilita a termos uma conexão direta com Deus. E é justamente essa fé que nos conecta com Deus, permitindo que experimentemos sua presença, orientação e poder em nossas vidas. Além disso, a nossa fé, ela nos permite viver em uma superação ou constante superação de desafios, desde que essa sua intimidade ela esteja constante nos seus dias. Com fé, podemos enfrentar obstáculos e superar dificuldades, alcançando vitórias que pareciam impossíveis. Ou seja, isso aqui tá fácil, né? Isso aqui tá muito fácil, para que é isso? Naquele momento em que você está ali desacreditado, e que você não tem mais esperança, que todas as pessoas já falaram ali para você que você não consegue, que é bom você desistir, que é bom você caçar outra coisa, que não tem mais jeito para você, meu amigo. Aí é que a sua fé entra em ação e mostra para a vida, para os desafios, para todas essas outras pessoas que, se a sua fé for como um grão de mostarda, você terá poder suficiente para fazer não apenas essas, porém essas e muitas outras coisas. Coisas essas que você pessoalmente vai viver. Amém? Além da conexão com Deus, além da superação de desafios, a importância da fé também ela nos garante o fortalecimento de relacionamento. Isso em todas as nossas áreas, seja ela financeira, pessoal, familiar, amorosa, enfim, seja qualquer que for a área, ela vai nos garantir esse fortalecimento de relacionamentos. Por quê? Porque a fé ela nos ajuda a cultivar relacionamentos mais profundos e significativos, fortalecendo os laços familiares e também comunitários, ou seja, você vai ser uma pessoa ali que vai ser exemplo onde você está, dentro da sua casa, na sua escola, no seu trabalho, no meio da sua família. Por quê? Porque a fé que vai te propulsionar esse fortalecimento entre laços. Rapaz, olha fulano ali, rapaz, fulano, a gente vê que ele já passou por isso, por aquilo, mas ele nunca tá triste, ele sempre tá pra cima, ele sempre acredita. Toda vez que eu vou ali, achando que eu não vou conseguir algo, ele vem com uma palavra de fortalecimento, ele me ajuda a passar pelos desafios. Então, rapaz, esse é uma pessoa boa pra gente dar. Eu quero esse cara do meu lado, eu quero essa moça do meu lado, eu quero essa pessoa do meu lado. Então, você vai fortalecer esses laços justamente por causa da sua fé, que é inabalável em Cristo Jesus. Agora sim, vamos a um ponto que é deveras interessante. Como cultivar uma fé forte? Primeiro, leitura diária da Bíblia. Isso aqui é indispensável, né? Dedique tempo para ler e estudar a Bíblia regularmente. Imagine como se fosse um momento em que você está matando a sua sede. Imagine como se fosse água que você precisa beber todos os dias. Então, você não pode viver sem tomar água, né? Claro que não, embora o nosso corpo seja em mais de 80% água, mas você não pode viver sem beber água. E todo o tempo você precisa ali tomar um golinho d'água até alcançar os milímetros permitidos durante... Não, na verdade não permitidos, né? Mas o necessário por dia. A palavra de Deus e a leitura diária ela tem que ser da mesma forma, tem que ser algo regular nas nossas vidas. Eu digo regular no sentido de ser contínuo, tá bom? Não medíocre, mas eu digo no sentido de ser contínuo. Ou seja, regularmente nós devemos tirar um tempo para ler a Bíblia Sagrada e estudar. Além disso, outro
maneira de cultivarmos a nossa fé é a oração constante, ou seja, comunique-se com Deus em oração, compartilhando suas necessidades e louvando. Além disso, nós devemos também ter uma comunhão com outros crentes, ou seja, participe ativamente de uma igreja e conviva com outros cristãos. Isso também vai ajudar você a cultivar a sua fé, porque cada um tem ali suas experiências, tem os seus testemunhos, e com certeza tudo isso vai contribuir para a sua fé. Cultivar uma fé forte é um processo contínuo que requer disciplina e perseverança, dedicando-se à leitura diária da Bíblia, à oração regular e à comunhão com outros crentes. Você pode nutrir sua fé e fortalecê-la ao longo do tempo. Viu como é importante? Aplicações práticas. Superando obstáculos. A fé pode ser aplicada para superar desafios e obstáculos que parecem intransponíveis. Ela nos dá a força e a confiança necessária para enfrentar as dificuldades com determinação. Além disso, ela nos ajuda a ela nos faz aí viver de forma que nós vamos a inspirar outras pessoas. Ou seja, quando demonstramos uma fé inabalável, podemos inspirar e encorajar aqueles ao nosso redor. Nosso exemplo pode ajudar outras pessoas a fortalecerem sua própria fé. É o testemunho, é aquilo que você vive. Transformando a vida. A fé tem o poder de transformar nossas vidas, guiando-nos rumo a uma vida mais significativa, repleta de esperança, paz e propósito. Desafios e superação. Obstáculos na caminhada da fé. Muitas vezes enfrentamos dúvidas, medos e tentações que desafiam a nossa confiança em Deus. Esses são os momentos em que precisamos preservar e fortalecer diariamente a nossa fé. Além disso, a nossa fé também ela vai nos ajudar a desenvolver uma mentalidade de crescimento, ou seja, ao invés de nos focarmos nos problemas, devemos adotar uma atitude positiva e acreditar que Deus pode nos ajudar a superar qualquer desafio ou obstáculo. E também temos aqui o apoio da comunidade da fé. Buscar a companhia e o encorajamento de outros crentes pode ser fundamental para mantermos a nossa fé firme durante os momentos difíceis. Ou seja, talvez você passe por uma situação aí complicada, que há muito tempo você já busca uma solução, mas até agora não conseguiu achar uma resposta. Só que a convivência com pessoas que já passaram por essa situação vai te ajudar a como passar por essa nova fase da sua vida que você não está conseguindo passar. Então, ter comunhão com essas pessoas vai te ajudar a superar esses desafios. Então é importante a gente ter pessoas ao nosso lado que vão nos encorajar positivamente. E com isso nós terminamos o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. E até a nossa próxima live. Valeu e tchau, tchau!